Olá, quartos anos! Olá a todos vocês da nossa rede municipal de educação de Anápolis. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva. Estamos começando agora a segunda aula de matemática dessa semana para vocês dos quartos anos. Então, se você perdeu a aula 1 dessa semana, não fique aí sem assistir a primeira aula, porque ela é fundamental. Nela nós falamos sobre o que é uma fração. Para agora, na aula de hoje, olha o tema da aula de hoje. Como escrever frações. Então, numerador e denominador. Então, essas palavrinhas aí, ó, pode colocar no coração, a gente chama de decorar, né? Quando a gente leva para o coração, pode decorar que vocês vão precisar delas para sempre no pensamento matemático. Numerador e denominador. Professor, que palavra grande é essa? Numerador, denominador, né? Não tem nada de dor, vou já dizendo para vocês, tem dor no nome, mas não tem nada de dor, muito pelo contrário. São palavrinhas aí que vão abrir para que a gente consiga pensar a matemática das frações, que é o que nós estamos estudando com vocês dos quartos anos. Sei também que é o que vocês estão estudando aí na escola com a professora e o professor de vocês. Então, se ficou com alguma dúvida ou um pensamento surgiu aqui na nossa aula, não fique só para você. Leve lá para a sua sala de aula, leve para o seu professor, para a sua professora, certo? E aí, na primeira aula a gente viu que fração é dividir algo, por exemplo, dividir um bolo, dividir uma laranja em partes iguais. E na aula de hoje a gente vai ver como escrever isso. Eu até dei um spoiler na aula passada, escrevi algumas frações aqui para vocês, e na aula de hoje nós vamos pensar em como escrever a divisão de partes iguais, ou seja, fração. Então, quando eu pego algo e separo, divido, né, corto em partes iguais, eu chamo de fração. Nós vimos isso, não foi? Então agora nós vamos ver como escrever isso e o desafio da aula de hoje é esse. Ao final desta aula, você será capaz de 1. Identificar o numerador e o denominador de uma fração. Então, numerador e denominador é como nós chamamos aí os números que compõem uma fração. Além disso, ao final da aula também esperamos que você consiga escrever frações usando números e compreender o que cada número da fração representa. O que cada número da fração representa. Então, turmas de quartos anos, olha só, estamos vendo fração e vamos ver, né? Vamos aprender como escrever frações usando números. Na aula de hoje, na aula passada, né? Vocês descobriram que frações são partes de algo dividido igualmente. Agora, você vai aprender a dar nome. Olha só, nomear, dar nome, saber o nome correto para essas frações usando números especiais. E isso é como aprender um código secreto da matemática. Então, preparadas e preparados para esses códigos secretos da matemática, você está preparado para essa descoberta? Então, embarque aqui na nossa aula. Vamos lá! Então, primeiro, entendendo como escrever frações. Então, para escrever, eu preciso também nomear, dar os nomes às frações, ok? Então, uma fração, ela sempre é escrita com dois números separados por uma linha. Então, eu falo para vocês aí, ó, a gente vai ter uma linha que a gente pode ser que ela apareça na horizontal, como está aqui, ó, nesse exemplo. Tem alguns lugares que... Opa, volta aqui, professor. Isso. Ou ainda, assim, ó, a gente vai colocar um número em cima e fica um número embaixo. Então, sempre vai ter uma linha aí
para essa separação. E aí, pessoal, lembra que fração é a separação, a divisão, a fragmentação, o corte, né? Quando a gente corta aí uma laranja em duas partes, a gente fala meio. Então, o número de cima, nós vamos chamar de numerador. Então, o número de cima, numerador. Isso, gente, ó, é questão de levar para o coração. Decorar, levar para o coração. Número de cima, numerador. Então, aqui, ó, o 1, nesse exemplo, é o nosso numerador. E quantas partes pegamos, né? Então, o numerador, quantas partes pegamos? O número de baixo é o denominador. Então, o denominador vai ser em quantas partes o número de cima, que é o todo, foi dividido. No nosso exemplo aqui, é o número 2. Então, importante, o denominador sempre diz em quantos pedaços, quantas partes iguais, lembra que fração é a divisão de partes iguais, algo foi dividido. E o numerador, professor, ele sempre diz quantos pedaços estamos considerando. Então aqui, ó, no nosso exemplo, 1/2. Um pedaço dividido ao meio, que poderia ser aí o quê? Uma maçã, uma laranja, né? Então, eu tenho duas partes, uma parte eu chamo, ó. Então, a parte eu coloco em cima, então é o numerador, quantas partes pegamos. O número de baixo é o denominador, que é em quantas partes o numerador foi dividido. Gente, viu como é fácil escrever uma fração? Eu não disse para vocês que matemática é fácil? Olha só, então fração é só isso. Tem gente que tem medo da fração aí, quando escuta falar, ai, vamos estudar fração, e aí já fecha o coração achando que é difícil. Gente, é muito, muito fácil. E vamos ver isso na prática. Olha só, vamos usar uma pizza para entender melhor. Nossa, deu até fome aqui, gente. Vamos pensar assim, primeiro passo. Ana, que é essa garota ruiva aí do lado, olha que gracinha. Tem garotas e garotos ruivos aí na turma de vocês? Ah, então a Ana, essa garota ruiva, cortou uma pizza em 4 pedaços iguais. Então, se é 4 pedaços iguais, eu tenho uma fração. Exatamente. Então, ó, pegou a pizza inteira e cortou em 4 partes iguais. Então, opa, que essa parte aqui, essa não ficou tão igual aqui, eu vou até apagar para ficar mais igualzinho, gente. Então, ó, peguei aqui, ó, a pizza e dividi em partes iguais. Aí ficou mais igual. Isso aí. Então, partes iguais. Ana cortou a pizza em 4 pedaços iguais. Ela comeu um pedaço. Ana, ó, comeu um pedaço. Aninha comeu um pedaço. Certo? Comeu um pedaço. Escrevemos então o quê? Esse pedaço que ela comeu. 1/4 da pizza. E aí eu vou colocar o quê? Ó, a pizza, que é o numerador em cima, e o denominador, que é quantas partes nós dividimos, embaixo. E aí eu vou chamar isso de quê? 1/4 da pizza. 1/4 da pizza. Ó, então percebeu? O 4 embaixo mostra que a pizza foi cortada em 4 partes. E o 1 em cima mostra que Ana comeu uma parte dessa divisão. Entendeu, pessoal? Viu na prática como a gente usa a matemática, o numerador e o denominador? Agora é a sua vez, olha só. Para vocês resolverem, vou até pedir para que você anote esses exercícios no seu caderno. Para o vídeo agora que a professora e o professor está passando aí para vocês, ou você está assistindo em casa, e você vai parar o vídeo e vai copiar, porque copiar, professor, você já está aí no quadro, porque copiar, você já está no... Gente, copiar é uma operação que nos ajuda, uma atividade que nos ajuda a memorização. E como eu já disse para vocês,
É preciso que a memória tenha registro. Para você memorizar, você precisa registrar. E para registrar, você copia. Então, copiei para a gente esse exercício no caderno e resolva. Pedro dividiu um bolo em 3 partes iguais e comeu 2 partes. Como escreveremos essa fração? Então, pensa aí, ó. Ele pegou um bolo e dividiu ele em 3 partes iguais, certo? E aí, ele comeu quantos? Gente, ele comeu 2 pedaços destes, né? Então, ele comeu 2 desse pedaço de bolo. Como vamos escrever essa fração? Tá fácil ou não tá? Exercício 2. Em uma fração, 2/5, qual é o numerador e qual é o denominador? Então, ó, já tá dizendo pra gente, ó, 2/5. O que eu vou fazer aqui? Esse exercício é só para você me dizer quem é. O 5 é o numerador ou denominador? O 2 é numerador ou denominador? Pense com calma, resolva cada um, logo vamos descobrir. Então, para o vídeo aí, porque agora o professor já vai passar para a resposta, certo? Para vocês verem aí se vocês conseguiram acertar. Muito bem. Então, olha só como é fácil resolver. Primeiro, no número 1, no exercício número 1, a gente tem, ó, 2, não é? O 2 aqui que eu já tinha colocado, os 2 pedaços que o Pedro comeu. Então, o Pedro comeu esses 2 pedaços aqui do bolo, certo? Comeu esses 2 pedaços e foi dividido em quantas partes? 3. Então, 2/3. Então, olha só como ficou. Então, o bolo foi dividido em 3 partes. Então, o denominador, que fica embaixo, é o 3. E Pedro comeu 2 pedaços. Então, é o numerador que fica em cima. Então, numerador em cima, denominador embaixo. Olha só, resposta da número 2. O numerador, gente, é o 2. Não é isso? O numerador é sempre o número que fica sempre o número de cima. Então, o numerador é o 2 e o denominador é o 3, o 3 não, agora que é o 5, que são quantas partes que foi dividido. Então, está aí a resposta para vocês conferirem. Espero que tenham acertado, né? Muito simples, pratiquem aí fazendo outros exercícios. Gente, matemática é assim, quanto mais você exercita, quanto mais você faz, mais você aprende. Então é isso, pessoal. O que nós aprendemos na aula de hoje? Aprendemos que frações são escritas com 2 números e uma linha, né? Então a linha vai dividir aí, né? A linha, e nós temos aí o numerador que fica em cima. Então, em cima nós vamos ter qual, professor? Numerador. Então, numerador aqui em cima, em cima e embaixo o denominador. Então, lembra aí, o denominador embaixo e o numerador em cima. Então, o numerador é quantas partes pegamos e o denominador é em quantas partes foi dividido. Então, por exemplo, peguei 2 pedaços do bolo que foi dividido em 3, 2/3. Então, numerador em cima, denominador embaixo. Lembre-se, numerador em cima, denominador embaixo. E na próxima aula, você vai descobrir a fração mais famosa de todas, né? Que é a fração aí 1/2, que é a que mais usamos no nosso dia a dia. Nós vamos falar na próxima aula sobre a fração chamada 1/2, que aí é uma coisa dividida ao meio. Já dei spoiler aí, mas aí vocês vão ver na próxima aula sobre 1/2, ok? Então, chegamos ao final da aula de hoje, essa segunda aula da aula de 3 que essa semana tem para vocês de matemática sobre frações. Espero que tenha gostado. Se ficou em alguma dúvida aí, volta, veja o vídeo, reveja, anote, leva para a professora, para o professor na sala de aula. Usem as nossas aulas do SEAD para vocês aí pensarem matematicamente. Um beijo no coração e até agorinha para a terceira aula de 3 dessa semana.